Saudações fraternas. É com muita alegria que dou início, nesse dia de hoje, 25 de agosto de 2020, a entrevista de número 5 do Escuta Plena com Alfredo Pereira Júnior. Nossa entrevista girará em torno do tema A Recepção do Monismo de Triplo Aspecto. Teremos uma conversa informal sobre a história de sua teoria e como ela tem sido recebida por seus interlocutores e críticos, bem como a sua aplicabilidade em diversas áreas do conhecimento, incluindo a religião e o conhecimento de Deus. Receber o Alfredo Pereira Júnior no Escuta Plena é, para mim, um motivo de regozijo. Do ponto de vista pessoal, o Alfredo é um amigo que construí com base em princípios efetivamente sólidos. Trata-se de uma amizade que se estabeleceu com base no respeito mútuo e, da minha parte, não apenas na simpatia pessoal, mas na admiração e na gratidão. No meu último ano de doutorado, eu, que vinha de uma formação filosófica clássica de verniz fenomenológico, estava iniciando estudos informais em psicologia, filosofia da mente e das neurociências. Ao descobrir o Alfredo seu trabalho, escrevi para ele um e-mail e logo veio a sua acolhedora resposta. De lá para frente, minha carreira foi direcionada para o espaço no qual estou hoje. O encontro com o Alfredo foi, portanto, um divisor de águas na minha vida. Mas o regozijo não se deve apenas a esses motivos pessoais. Alfredo Pereira Júnior é não apenas um pesquisador de ponta, mas, sem dúvida, um dos mais importantes pesquisadores brasileiros em filosofia das neurociências. Alfredo tem mais de 120 artigos, grande parte dos quais em periódicos com alto fator de impacto. Possui 7 livros publicados e ou organizados, sendo que 4 dos quais publicados no exterior em inglês. 40 capítulos de livro, muitas orientações. Não é do dia para a noite que se chega ao estágio em que o Alfredo chegou. Alfredo é um dos pesquisadores brasileiros em filosofia da mente que mais fielmente respeitam um princípio que caracteriza a filosofia desde o surgimento das ciências particulares, a interdisciplinariedade. Alfredo transita com igual fluência nas discussões metafísicas que caracterizam os debates filosóficos acadêmicos tradicionais, em discussões específicas de neurociências, como neurônios, células da glia, ondas de cálcio, ondas iônicas, assim como em discussões sobre questões de nutrição, de saúde mental, de política e até de economia. Alfredo é, portanto, não só um pesquisador, mas um intelectual, e é um intelectual cuja presença é sempre gentil, doce, acolhedora. Eu poderia chamar o Alfredo para muitas discussões dentro de cada um desses tópicos citados. O Alfredo não só transita com fluência em todas essas áreas, como também criou modelos teóricos em diversas áreas do conhecimento. Poderíamos passar o ano inteiro aqui fazendo uma live por semana sem repetir um assunto, mas sugeri a minha discussão de predileção, mente e ontologia. Hoje o Alfredo vai tratar de um modelo que criou para pensar em nível ontológico e em consonância com a abordagem científica interdisciplinar, uma visão monista sobre a natureza ou a totalidade do real, baseada em uma discriminação de seus supostos 3 aspectos: matéria, energia, forma, informação e sentimento e consciência. Trata-se da teoria para a qual Alfredo deu a denominação de monismo de triplo aspecto. Como esses aspectos se atualizam progressivamente, o Alfredo nos explicará hoje. Como o sentimento, consciência está integrado no mundo natural e como se atualiza em sistemas que dispõem de condições apropriadas. Quais são essas condições no contexto da neurociência contemporânea também será explicado por Alfredo hoje. Após contextualizar o seu modelo teórico, Alfredo vai dissertar sobre a recepção da teoria entre os seus críticos, não apenas entre aqueles que discordam integralmente da sua teoria, mas também entre aqueles que discordam parcialmente ou mesmo concordam integralmente com a sua tese. Interessa-nos hoje saber como o monismo de triplo aspecto foi formulado e ele tem sido recebido por seus comentadores, críticos, e a sua aplicabilidade. Querido Alfredo, muito obrigado pelo convite, pelo aceite, é uma honra imensa ter você aqui comigo. O que é o monismo de triplo aspecto e como você chegou a esse modelo teórico? Boa noite, Leonardo. Boa noite para todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês, né, conversando de uma maneira mais informal sobre o meu trabalho, essa teoria aí que acabou sendo chamada de monismo de triplo aspecto, né, que um pouco, assim, semelhante à ideia da Santíssima Trindade, né, você ter 3 em 1. Também, né, antigamente tinha aqueles aparelhos de som, 3 em 1, né, tinha toca-disco, toca-fita, gravador e rádio, né.
Então, é uma ideia mais ou menos assim, né? Você ter 3 em 1. E é uma ideia, assim, que você falou aí, né, sobre ser plenamente aceito, plenamente recusado. Para falar a verdade, eu não encontrei alguém que concordasse completamente. Mas isso é comum na filosofia, né? Porque, de certa maneira, os filósofos estão sempre discordando entre si, né? E tem havido bastantes discordâncias por vários motivos, né? Que eu vou explicar um pouco aqui. Mas vou começar falando um pouquinho sobre a teoria, né? Para quem não conhece. A ideia básica é que a experiência consciente tem 3 componentes necessários, né? A materialidade, a informação e o sentimento. Por que a matéria é importante? Porque a gente tem toda uma série de necessidades, né, do corpo que, para a gente estar consciente, a gente tem que estar vivo, né? E para a gente estar vivo, a gente precisa comer, beber, água, não pode estar num ambiente muito quente, nem muito frio, etc, etc, né? Então, a materialidade faz parte, inclusive, também, porque o corpo é como assim, uma caixa de ressonância das emoções, né? Quer dizer, não daria para ter emoções sem ter o corpo, né? E a emoção a experiência consciente, ela não é só cognitiva, ela também é afetiva, emocional, né? Então, a materialidade, ela seria uma condição necessária, mas não seria suficiente, quer dizer, não basta você ter um sistema puramente material, não poderia ser consciente, porque a matéria não é suficiente para ter consciência. A informação é necessária porque o nosso sistema nervoso, o cérebro, ele trabalha com a informação, né? Já dizia Aristóteles, nosso conhecimento é conhecimento da forma. Então, eu estou vendo uma flor aqui, mas essa flor não está... a materialidade dela não está penetrando na minha mente, né? No sistema nervoso. Né? São sinais, né? Sinais visuais, ou quando a gente ouve algo, sinais de vibrações, né, sonoras que atingem o nosso ouvido, a cópia, geram um sinal, um pulso elétrico, etc, etc. Então, a constituição da consciência é com formas, né, aquilo que Aristóteles chamou de forma, que a gente chama hoje em dia de informação, né? Informação é a transmissão de uma forma, né? Então, você tem a forma da flor, a forma de uma rosa, né? E você capta essa forma, e então você tem uma consciência visual, né, daquela flor rosa, né? Esse processo é um processo informacional, não é um processo causal, né? Até o Heidegger tem um livro, né, O Princípio da Razão, que ele justamente critica você querer entender a mente como ou a percepção de uma flor como um processo causal, né? Não é bem assim, né? Você tem uma outra dimensão aí que, claro que Heidegger não ia colocar nesses termos, mas hoje em dia nós temos toda uma ciência, uma tecnologia da informação, né? Então, quando você transfere um arquivo, né, do pendrive para o disco rígido do computador, você está transmitindo a forma, né? Você não está transmitindo matéria, certo? Então, a informação ela é necessária para a gente ter consciência, porque se a gente interromper o sinal, digamos, você pisa num prego, né, você vai sentir dor, mas se for dado uma anestesia no nervo, interromper esse sinal, você não vai sentir a dor, né? É o princípio, né, até usado na medicina, né? Se você interrompe a transmissão do nervo que conduz o sinal do pé até o cérebro, né, você não vai sentir a dor da lesão causada por um prego que fincou-se no pé, né?
Então, para existir consciência também tem que ter o processamento de informação, e a neurociência mostra uma série de características desse processamento de informação. E o terceiro fator que se une, né, à matéria e à informação é o sentimento, porque a consciência, ela, se a gente pensar evolutivamente, ela tem um valor adaptativo, né? Isso já o próprio Charles Darwin e o James Baldwin, que foi um psicólogo canadense, discípulo do Darwin, eles já colocavam isso, que nós temos o sentir, né, a capacidade de sentir, e que ela tem intrinsecamente já um caráter valorativo, né, de avaliar se alguma coisa é boa ou má, né? Isso, o sentir faz parte do processo consciente, né, porque isso também está ligado com adaptação, com a sobrevivência. Então, se a gente coloca a mão no fogo e queima, isso vai gerar uma sensação de dor, que ela é adaptativa, vai evitar que a gente se queime mais ainda, né? A gente vai passar a evitar, né, esse contato direto com o fogo e por aí afora, né? Então, o sentir nesse sentido amplo, né, de não só receber uma informação, mas sentir o que aquilo significa, quer dizer, dar um sentido, sentir no sentido de dar um sentido que é ligado ao processo adaptativo e também gerando um estado afetivo, né? Aquela informação vai afetar o corpo, então vai gerar um estado afetivo, no sentido literal, né? Que é a capacidade de sentir que a gente tem. E que um computador, por exemplo, não tem. O computador registra a informação, né? Pode estar numa linguagem binária, por exemplo, e ele não vai... as máquinas não têm essa capacidade de sentir o que significa, ou atribuir um sentido para a informação. Se a gente digitar no computador, você vai ser desligado, ele não tem nenhuma reação afetiva a essa sentença, essa frase, né? Já para um ser consciente, né, toda aquela informação que atinge o seu sistema nervoso, ela imediatamente já vai haver uma reação, né? Aí é um processo dinâmico, né? Porque você vai ter esse estímulo, vai ser como uma perturbação e vai gerar uma reação que imediatamente vai ser uma interpretação ou uma atribuição do sentido para aquele estímulo que perturbou, né, o funcionamento do sistema. Então, e aí já vem, na maior parte das vezes, já uma apreciação no sentido de ser bom ou ser ruim, né? Então, já é intrínseco à consciência essa capacidade de sentir. E sem ela, não há consciência, até onde a gente sabe, né? Então, a partir de muitas discussões, né, porque o monolítico aspecto que coloca a necessidade desses três fatores, né, a matéria, a informação e o sentimento, ele resultou de muitas discussões que eu participei pela internet, né? O processo foi esse, porque eu ia discordando das várias posições existentes, e aí acabei formulando a minha, né? Por que alguém se aventura nisso, né? A maioria dos filósofos não se aventura assim a formular uma teoria, mas eu, a partir das discussões, muitas discussões desde a década de 1990, né, que eu comecei a usar a internet, tínhamos listas de discussão por e-mail, né? Tinha lista do Journal of Consciousness Science, que existe até hoje no Yahoo. Tinha uma lista que era muito grande, chamada Psyche, que era da Associação para o Estudo Científico da Consciência. Tinha uma lista chamada Quantum Mind, que já acabou, que é essas discussões sobre física quântica e consciência. Tinha uma lista de linguagem e mente, lá da Universidade de Buffalo, do estado de Nova York. Eu participava delas todas, assim, bastante, porque era uma forma de eu
interagir, né, com a comunidade aí de pessoas interessadas nesse tema. E depois, que foi mais decisivo, foi quando surgiram os sites que possibilitavam discussões, que ficam ali arquivadas. E o primeiro site que surgiu foi da revista Nature, né? Ela criou Nature Network, que teve uma vida curta aí de 2007 a 2009, mas logo que surgiu esse site, que era um site aberto assim, para a gente criar páginas, assim, como hoje em dia tem no Facebook, né, uma página como a Escuta Plena aí, né, do nosso amigo. Então, eu criei um grupo lá que cresceu bastante, e daí surgiu um fórum mais de pessoas mais especializadas nessa discussão da consciência, né? E desse fórum surgiram algumas publicações, artigos e um livro. E nesse livro, que foi publicado pela Universidade de Cambridge em 2013, que eu publiquei a primeira publicação do Monismo de Triplo Aspecto. Foi o capítulo 10, o último capítulo do livro, em que eu apresentei o Monismo de Triplo Aspecto, que também surgiu nessas discussões aí. E aí, eu continuei, né, nesses últimos anos desenvolvendo, porque esse capítulo ele era um capítulo bem, assim, já bem trabalhado, né, porque eu era também organizador do livro, e o capítulo que eu publiquei, eu procurei me referir a todos os outros 9 capítulos. Mas a partir dali surgiram novas questões, e uma dessas questões assim, eu menciono 3 aspectos, né? Mas por que é monismo, né? Porque quando se distingue 2 aspectos, já se fala de dualismo, né? Se tem 3 aspectos, seria trialismo. Até o Karl Popper é um trialista, né? A teoria dos 3 mundos de Karl Popper é um trialismo, são 3 mundos. Aparentemente, esses 3 mundos são distintos, até separados assim, entre si, né? Já no monismo de triplo aspecto, são 3 aspectos em um, né? Mas uma das questões que foi levantada é essa: o que gera essa unidade, né, da matéria, da informação e do sentimento? E aí eu fui desdobrando, né? Eu tive, então, que, além do monismo de triplo aspecto, que é uma ontologia, né, uma teoria da realidade, com base na experiência comum e na experiência científica, né, aquilo que no contexto interdisciplinar, o que a gente pode conhecer sobre a consciência a partir das várias ciências, né, psicologia, neurociência, psiquiatria e várias correntes que nós temos aí dentro dessas ciências, qual a síntese que poderia ser feita, né? Aí surgiu um monismo de triplo aspecto. Mas aí, para discutir o fundamento ou o princípio que dá unidade dos 3 aspectos, aí eu já entrei na metafísica. Seria a metafísica do monismo de triplo aspecto. E essa metafísica, ela postula, né, que existe um ser primitivo, quer dizer, um ser primário, que se desdobra nesses 3 aspectos: em matéria, informação e sentimento. E esse ser, então, seria, com um conceito científico, seria o que eu chamei de energia com E maiúsculo, que seria, digamos, estaria no lugar, assim, que tradicionalmente se coloca Deus, né? Deus como o gerador de toda a realidade. Mas, numa visão mais naturalista, né, nós não teríamos um princípio desse tipo da religião, mas teríamos a energia, porque a energia, pelas equações aí de Einstein, se transforma em matéria, uma energia condensada é matéria, a energia, a distribuição da energia, que é medida pela entropia,
no espaço, né, a distribuição espacial da energia seria, então, o equivalente da informação, porque a informação é equivalente à entropia negativa, que é um tipo de organização da energia no espaço, né? E a energia no tempo seria o sentimento. Então, o sentimento seria uma espécie de uma música, quer dizer, um padrão que acontece no tempo. O sentimento é um fenômeno tipicamente temporal da energia no tempo. Então, essa energia se desdobrando no tempo seria o sentimento. Então, a energia seria aquilo que gera os três aspectos e que permanece neles, né? Então, aí surgiu a metafísica do monismo de triplo aspecto para argumentar que existe um princípio, existe um ser primitivo que se desdobra nos três aspectos, né? E esse ser primitivo que eu chamei de energia com E maiúsculo, ele toma o lugar de Deus. E aí fica a pergunta que nós vamos conversar um pouco hoje aqui. E Deus, como que fica, né? É um ateísmo? Não, não é um ateísmo, mas aí Deus vai ficar não como o Criador, né? E não como um pai, assim, que está no Pai Nosso que está no céu, né? Mas seria Deus mais como causa final, né? Colocada por nós. Em Aristóteles, o que seria o Deus, né? Seria o primeiro motor, ele é também causa final, ele não é criador, né? Em Aristóteles, a natureza é eterna, não foi criada, ela, né? E existe uma tendência, né, da natureza para a perfeição, né? Então, nós temos os planetas, os astros, seriam entidades espirituais, porque os planetas têm um movimento, né, formando um movimento circular, e que para os gregos o círculo é perfeito, né, porque ele se reproduz, né, sempre retornando à posição inicial, e o primeiro motor estaria além dos astros, né, e já tem essa ideia de um Deus que está no céu, além dos astros, mas é imaterial e imóvel. Quer dizer, então, o primeiro motor, ele não faz nada, ele é um ideal de perfeição que a gente projeta para lá, né? Então, seria mais compatível com o monismo de triplo aspecto, esse conceito, né, de Deus como um ideal de perfeição que a própria consciência coloca. Então, estaria, digamos assim, no futuro, estaria como uma finalidade que a gente estabelece, né, pela busca de uma perfeição. Só que isso coloca uma questão também, se a maioria das pessoas faz isso, quer dizer, a maioria das pessoas é religiosa, né, então deve existir, naquilo que eu chamei de energia, deve existir ali algum princípio que leva a isso, né? Porque senão nós não teríamos essa tendência. Mas aí eu vou deixar mais para o final aí, porque eu já tô indo além do que foi perguntado, né, Leandro? Diz uma coisa, Alfredo, como é que tem sido, desde que você começou a formular essa teoria, esse modelo, como tem sido a recepção crítica? Como tem sido o seu diálogo com os pares na academia? Crítica é o que não falta, né? Mas quem está na chuva tem que se molhar, né? Quem não quer receber crítica fica quieto, né? Ninguém vai criticar. Mas a partir do momento que você abriu a boca e está propondo uma teoria filosófica, é até bom ser criticado, porque a gente, ao ser criticado, a gente está recebendo a atenção das pessoas, né? Sim. Então, é muito bom ser criticado. Eu aprendi isso, né? Até quando você escreve um trabalho e submete a publicação e recebe críticas justas, eu acho que é bom, uma oportunidade de melhorar. Mas as críticas se devem principalmente a 3 motivos aqui que eu vou, né? Porque, assim, pelo monismo de triplo aspecto, mesmo que as
os computadores, robôs, né, as máquinas em geral se tornem mais complexas, elas nunca vão ser conscientes, porque falta o sentimento, né? Então, tem muita gente envolvida em programas aí de inteligência artificial, até consciência artificial, que acredita que você tornando o computador mais complexo, ou fazendo o robô interagir com seres humanos, que o robô vai virar um consciente, né? E o monismo triplo aspecto coloca um olhar cético nisso aí, né? Porque se essas máquinas são incapazes do sentimento, e o sentimento é um ingrediente necessário, então esses programas aí estão fadados ao fracasso, né? Até aqueles programas assim milionários ou bilionários de reproduzir artificialmente um cérebro, né, neurônio por neurônio, isso aí não vai gerar um sistema consciente, porque, né, só está utilizando a matéria e a informação, né, não existe aí o sentimento. Um segundo motivo é que o monismo triplo aspecto proíbe, de certa maneira, que um espírito desencarnado seja consciente, porque o corpo seria necessário, né? A matéria seria necessária. Então, isso parece assim, algo simples, mas isso gera uma reação muito grande em muitos filósofos e cientistas que já assumiram, né, que existe uma consciência universal, uma mente universal, imaterial, que seria consciente, né? Quando você coloca, não, mas a matéria, o corpo é necessário para que haja consciência, você já desagrada muito todos esses teóricos e seus seguidores, né? Porque, com o monismo triplo aspecto, eu não vou negar a possibilidade de que existam espíritos. Eu só estou negando que esses espíritos sejam conscientes. Certo? Então, digamos, o Chico Xavier recebia uma mensagem. Tudo bem, eu não vou questionar isso, ele recebia uma mensagem espiritual. Só que o sentimento era de quem recebe, porque quem recebe que tem um corpo, né? A fonte dessa informação, geralmente, né, eu recebi uma mensagem, por exemplo, na forma de um texto, né, que ele transcrevia. Pelo monismo triplo aspecto, essas pessoas que já morreram, né, elas não estão sofrendo mais, porque não tem um corpo. Então, é uma consequência que vai fazer muitas pessoas rejeitar o monismo triplo aspecto, assim como, né, se rejeita o materialismo, porque eu não estou dizendo que a matéria seja a causa única da consciência, mas eu estou dizendo que a matéria é necessária, né, para que haja consciência. Então, se existe uma mente universal, ela seria inconsciente, como o inconsciente coletivo de Carl Jung, por exemplo, né? Eu não tenho nada contra, pelo contrário, sou até a favor da ideia do inconsciente coletivo, justamente porque é inconsciente, só se torna consciente quando o arquétipo, né, o que seja, né, é sentido por alguém, né? Senão fica uma espécie de um banco de informação que fica inconsciente até o momento que alguém vivencia aquilo e aí se torna consciente. Vivencia, quer dizer, sente, né? É a mesma coisa da nossa memória. Nosso cérebro tem registros de muitos eventos passados, nós temos muitas memórias, mas elas estão todas inconscientes, até o momento que a gente se lembra. Aí ela volta para a consciência. Então, também, na experiência da humanidade, e até, quem sabe, de outras espécies vivas, né, existe também uma memória coletiva aí que fica inconsciente até que aquilo é resgatado, né?
relembrado e vivenciado e sentido, né? Porque para ser consciente a informação tem que gerar um sentimento. Uhum. E tem outro tipo de objeção que é um pouco mais complicado, é que alguns colegas, filósofos, não aceitam que você tem os 3 aspectos no mesmo ser. Então, muitos dizem assim, bem, se é físico, então não é mental. Se é mental, não é físico, né? Alguns chegam a dizer que a própria informação ela só existe para um ser consciente. Quer dizer, em vez da informação ser um ingrediente da consciência, não, primeiro precisa haver consciência para depois haver informação. Mas aí eu falo, mas espera aí, mas a informação que tem no DNA, né, tem alguma consciência que gerou aquela informação? Aí a gente cai naquela discussão do design inteligente, né, do criacionismo, que ele vai dizer, não, tem um designer, né, um arquiteto que bolou o ser vivo com aquela informação ali do DNA. Então, aquela informação é produto de uma consciência. Mas eu estou dizendo o contrário, né, que a informação é um dos ingredientes da consciência. Então, são questões mais sutis que surgem frequentemente, né, porque, por exemplo, né, quando se fala em cérebro, muita gente pensa que é um sistema puramente físico, né? E outros pensam que o cérebro ele é apenas um veículo para uma mente não física, né? Agora, quando você fala que o cérebro é um sistema ao mesmo tempo físico, informacional e mental, sentimental, né? As pessoas têm epa, peraí, mas aí não pode, né? Porque se for físico, não é mental, porque as pessoas já estão acostumadas com dualismo, né? Se alguma coisa por exemplo, as ondas cerebrais, né? Alguns vão falar, não, a onda cerebral ela é puramente física, você não pode dizer que a onda são sentimentos, né? As vibrações, estados vibracionais seriam puramente físicos, não podem ser sentimentos. E outros vão pensar, não, mas os estados vibracionais não podem ser físicos, porque se eles são mentais, eles não podem ser físicos. E aí, a resposta que eu tenho, quer dizer, a minha proposta é que é um fenômeno psicofísico. Quer dizer, nós temos que pensar a neurociência como estudo de fenômenos psicofísicos, porque aquela substância química que tem no nosso cérebro, digamos, a dopamina, a serotonina, a acetilcolina, etc., elas não são puramente físico-químicas, elas também têm um aspecto psíquico, quer dizer, elas estão ali com uma função de gerar um sentimento, um estado de humor, certo? Então, a gente não pode pensar o cérebro como sendo puramente material. E isso, para muitas pessoas, é inaceitável, né? Eles vão falar, não, mas se você está tratando a neurociência, você está tratando só da matéria. Mas eu acredito que isso aí está errado, porque o cérebro também é um sistema que processa informação e é também um sistema que sente, né? Em que o sentimento acontece. O cérebro é um sistema nervoso, o corpo vivo em geral, né? Eu não estou querendo, assim, reduzir só ao cérebro, né? A gente fala o cérebro porque muitas vezes é o termo usado, mas o corpo vivo ele é um sistema físico, informacional e também portador do sentimento. O sentimento não está noutra dimensão, não, está juntamente aqui com o corpo físico. Então, são as dificuldades que eu encontro, né? Deixa eu fazer só uma questão aí no interior dessa, que até me chegou privativamente. É a seguinte, o que é o sentimento? É uma ação biológica, neurológica? Uma máquina pode ser programada para ter sentimentos? Não. O sentimento, ele é um padrão temporal, certo? É uma onda, é uma vibração, certo? Está mais para uma música, tá? O sentimento, eu acho que a melhor forma de a gente entender o sentimento é como uma música. Uma música, ela existe só no tempo. Não existe música instantânea, né?
assim também o sentimento. Ele é um processo que ocorre no tempo, em que a gente tem uma experiência, né? Tem vários tipos de sentir. Quando fala em sentir aqui, temos sensações básicas, como fome, sede, nós temos estados de humor, como sentir triste, alegre, né? Temos sentimentos, emoções sociais, amor, ódio. Então, temos aí uma grande variedade de sentimentos, do jeito que o termo está sendo usado aqui, tá? Todos eles têm em comum, né, que ser uma experiência de como assim, uma vibração que perpassa o corpo, certo? Tem até as metáforas aí, né, do chills on the spine, né? Você sentir assim a pele arrepiando ou sentir né, uma coisa na espinha, né? São metáforas boas, né? Então, o sentimento é isso, ele é eu estou vendo o Luiz Fernando perguntando aqui, o sentimento seria emergente em relação aos processos informacionais? O sentimento é quando a informação afeta o corpo, certo? O sentimento, a informação afeta o corpo gerando uma onda, que pode até ser registrada, né, no eletrocefalograma, assim, essas ondas. E tem vários outros tipos de onda, né, que não aparecem no eletrocefalograma, né? A principal aí que eu estudo é a chamada onda de cálcio, que vai acontecer nos astrócitos. Ela não é um componente principal do eletrocefalograma. Ela está presente no eletrocefalograma, mas ela não é assim o que geralmente se mede no eletrocefalograma. Ele precisaria de uns eletrodos muito especiais aí para o método que se usa para registrar a onda de cálcio é o chamado método óptico, né, que consiste em um microscópio que lança uma luz, né, fótons, sobre o tecido cerebral. Essa luz reflete na onda de cálcio e capta e forma uma imagem. Então, a gente vê a onda de cálcio como uma espécie de uma nuvem, assim, se movendo, né? Então, o sentimento seria isso, quer dizer, o sistema recebeu um padrão de informação, né, e reagiu para esse padrão de informação formando uma onda. E isso acontece no tempo, né? Em termos fenomenológicos, demora por volta de 2, 3 segundos para se formar uma onda dessa, né? Se formar um estado afetivo, tá? É mais lento que os estados perceptivos, né, com 100 milissegundos, você já pode detectar alguma coisa assim no campo visual. Né? Digamos, você tem uma caneta rolando que vai cair da mesa, em 100 milissegundos você já pode ver que a caneta vai cair e já acionar o braço para segurar a caneta para não cair no chão. Já começar, né, a ação. Até você pegar a caneta vai demorar mais um pouco, mas é tudo muito rápido. Já a dinâmica do sentimento é mais lenta, né? E aí que está, esse sentimento, ele vai se misturar com a cognição, né? Com o processamento da informação, formação de representações, etc. E desse casamento surge o que a gente chama na filosofia de estados qualitativos subjetivos, né? Então, a consciência, na verdade, é um processo temporal que ocorre na escala de segundos, em que a informação aparece mesclada com um sentimento. Então, o sentimento, ele digamos assim, é algo que acontece no tempo, né? Está ligado com essas ondas que podem ser registradas, né? Mas esse registro é na perspectiva da terceira pessoa. Agora, essas ondas, na perspectiva da primeira pessoa, quer dizer, da própria pessoa em cujo cérebro está ocorrendo, ou no cujo corpo, né? Vai ser o sentimento. Quer dizer, o sentimento é a onda que acontece no corpo na perspectiva de primeira pessoa, né? Mas a característica principal do conhecimento, do ponto de vista aí da metafísica, do moderno tipo aspecto, é de ser
uma distribuição ou um desdobramento da energia no tempo. Por isso que é muito parecido com a música, porque a música também é isso, né? Em várias frequências, e corresponde às notas musicais, aí você vai ter... Né, aí você tem várias... a partir da música, você pode fazer uma análise, por exemplo, né, o ritmo, o compasso, a duração das notas, né, os acordes que se formam, que a gente vai chamar na engenharia, chama de amplitude, né, modulação por amplitude. O que é a modulação por amplitude? É a variação da quantidade de energia no tempo, né? Então, na música, assim como no sentimento, você vai ter uma variação da energia, digamos, da energia mental, né? Nós temos uma energia mental e ela varia no tempo, e essa forma da variação, né, a forma da onda, corresponderia ao sentimento na perspectiva da primeira pessoa, certo? Agora, uma máquina poderia ter sentimento? Essas máquinas aí que a gente tem por aí, não, né, porque elas não têm como, né? Seria como um violino sem a corda. Um violino sem corda, você não tem como tocar a Quinta Sinfonia, certo? De Beethoven. Então, um computador, ele não tem como ele ter o sentimento, porque está faltando algum sistema vibracional, né, que corresponderia à corda do violino. É a metáfora que até está no artigo aí publicado, né, que eu acho uma metáfora boa, porque se a gente colocasse a corda um sistema vibratório que possa ter essa energia vibracional gerando padrões temporais, né, ondas no tempo, quem sabe poderia ter um robô consciente. Mas sem ter isso é impossível, né? Porque um sistema binário aí, de linguagem binária, né, não tem como surgir o sentimento. Legal, Alfredo. Me diz uma coisa, Alfredo. Fala um pouco para a gente sobre a aplicabilidade do monismo de triplo aspecto em outras áreas do conhecimento e, se possível, vou acrescentar uma questão reversa na questão, como a teoria da evolução foi recepcionada no monismo de triplo aspecto. Uma questão que foi colocada aí pelo... Essa aí já dá pano para manga, né? Vamos ver alguns exemplos, né? Coisas que realmente estão acontecendo, né? Ou aconteceram, né? A aplicação principal, assim, foi na neurociência, né? Para a interpretação de algumas descobertas, né? Que revelaram, né? Que as células gliais, quer dizer, são células bastante numerosas, né? Tão numerosas quanto os neurônios, células não neuronais, né? Então, uma série de descobertas mostraram que as células gliais, principalmente um tipo delas que se chama astrócito, né? Que elas têm um papel muito importante no cérebro, não só de dar suporte para os neurônios, que era a teoria chamada doutrina neuronal de Ramon e Cajal, que por 100 anos dominou na neurociência, mas é que essas células gliais eram parceiras em todas as funções, inclusive na consciência. Então, com o monismo de triplo aspecto, ele procurou interpretar isso, né? Porque a ideia, assim, bem simplificada, é que os neurônios fazem a cognição, né? Através das suas conexões e disparos, potenciais de ação. Os neurônios são responsáveis pela formação de representações e pela coordenação da ação, né? Porque a gente sabe que os neurônios estão conectados com os músculos, isso que geram, né, os nossos movimentos voluntários. E, agora, os neurônios, aparentemente, a fisiologia do neurônio não reserva nenhuma possibilidade do neurônio estar respondendo do ponto de vista emocional, afetivo.
Já os astrócitos, eles têm essas ondas de cálcio que tem tudo para ser o substrato dos estados afetivos, emocionais. A gente sabe que os neurônios disparam as emoções, né? Então, a amígdala, quando é ativada, ela dispara o medo. Mas isso não quer dizer que o medo esteja dentro do neurônio que está na amígdala, que é um negócio pequenininho, aí, uma estrutura pequenininha do cérebro, certo? O medo é um estado do corpo inteiro, né? Vai haver liberação de uma série de substâncias, né? Preparando o animal para se defender de um predador, etc, etc. Então, o medo acontece no corpo inteiro, né? E aí a ideia é que o sistema que instancia o medo seria a rede de astrócitos. Então, essa distinção entre sentimento e conhecimento, né? Sentimento, conhecimento e ação, que deu origem para as 3 neurociências, né? Nós temos a neurociência cognitiva, a neurociência afetiva, a neurociência da ação. Isso se encaixa bem com o modelo de triplo aspecto e com essa descoberta de que nós teríamos, então, processos afetivos e emocionais nos astrócitos, né, e os processos cognitivos e enativos, né, de geração da ação nos neurônios. Então, foi uma primeira aplicação, inicial, né, que o modelo de triplo aspecto para interpretar, né, essa complexidade da neurociência, o papel dos astrócitos, das células gliais em geral e dos astrócitos em particular. Uma outra área que eu estou agora desenvolvendo mais seria na filosofia da economia, né, porque seria uma discussão do conceito de dinheiro, né, que o dinheiro seria uma projeção em que, quer dizer, o valor do dinheiro a gente projeta sobre a matéria ou sobre a informação, né? Quer dizer, você projeta um sentimento quando a gente tem o dinheiro na forma de notas, né, de papel ou moedas, de metal, ou o dinheiro hoje em dia que é digital, né, que é apenas um padrão de informação no computador, nos computadores aí dos bancos, do Estado. A gente projeta o valor que é um sentimento que a gente tem sobre o dinheiro, né, de valor, a gente projeta. Então, o dinheiro, quer dizer, seria o dinheiro no modelo de triplo aspecto, né, teria esses 3 componentes: o componente material, informacional e o sentimento. E aí, que se é assim, né, a gente não tem como, de repente, mudar o aspecto material, né? A gente não tem como se apropriar de um monte de dinheiro como moeda, a gente não tem como se afetar o aspecto informacional, quer dizer, a gente não tem acesso a esses computadores para a gente mudar quem que é o dono do dinheiro, né? Vamos pegar o dinheiro dos ricos e dar para os pobres. A gente também não tem como fazer isso. Mas a gente pode mudar o sentimento que a gente tem em relação ao dinheiro. Isso é uma questão, né, que, de certa maneira, está mudando, né? Quando, para dar um exemplo aí do pessoal da área acadêmica, né, quando alguém recebe uma bolsa de estudo, né, qual é o sentimento que está ligado a esse dinheiro, né? É da formação da pessoa, desenvolvimento da pessoa, né? O objetivo ali não é adquirir uma propriedade ou acumular essa bolsa, que nem faria sentido, pelo valor não daria para ninguém ficar rico guardando a bolsa, deixando de comer e guardando a bolsa de estudo, né? Isso é um absurdo. Mas é um exemplo também, por exemplo, o Bolsa Família, né? Qual é o sentimento que tem ali? É propiciar, né, algo de importante, de útil para a vida das pessoas, né? Pessoas que estavam passando fome passarem a ter condição de se alimentar, né? Então, essa é uma concepção de dinheiro diferente dessa concepção tradicional do capitalismo, né, de acumular o dinheiro, né? Aquela ideia lá do tio Patinhas, lá que tem amor ao dinheiro, né? Tio Patinhas, ele nada no dinheiro, né? Tem uma piscina de dinheiro.
pessoal mais novo talvez não conheça, não tenha lido as historinhas do Tio Patinha, mas ele é um ícone aí, né, um símbolo desse conceito do dinheiro como algo que é para acumular e para você amar o dinheiro pelo dinheiro, né? Mas a partir da década de 60, né, com movimentos aí da juventude, né, e na filosofia a gente tem aquele livro que na época era famoso, do Eric Fromm, né, Ser ou Ter, certo? Dizendo, não, o importante é você ser alguém que se realizar como pessoa, né, e não ter, né, coisas, né, acumular bens materiais, dinheiro. Então, o fato da gente atribuir, né, um determinado valor ao dinheiro, um determinado conceito de dinheiro, isso significa que a gente pode mudar, a sociedade pode mudar a maneira de valorizar o dinheiro, né, de dar sentido ao dinheiro. Então, foi através do Modelo de Aspecto que eu cheguei nessas ideias que eu tenho desenvolvido aí sobre economia, né? Agradeço aí o comentário do Fabiense. Aproveita e te convido já para a banca dele, viu, Alfredo, em público. Ah, é? Tá bom. Outra aplicação está acontecendo na área de nutrição, né? Tem um grupo lá de Ribeirão Preto que eu entrei em contato, estamos com uma colaboração, que eles estão fazendo estudos para ver, né, como que os sentimentos, a experiência alimentar, né, desperta os sentimentos e como esses sentimentos vão influenciar no comportamento seguinte, né? Uhum. Assim, dando um exemplo bastante simples, né? Digamos que você tem um jovem ou uma jovem já muito viciado em fast food, né? E que experimenta para passar uma semana com alimentação mais saudável, né? E aí, como vai ser essa experiência, né? Essa experiência alimentar e como o sentimento que se formar ali naquela experiência pode influenciar no futuro dessa pessoa mudar os seus hábitos, né? Então, é interessante porque aí o Modelo de Aspecto ele inspira experimentos aí na área de alimentação e nutrição, né? Uhum. Então, assim, são 3 áreas aí que a gente pode pensar em aplicação. Também pode pensar aí na psiquiatria, né, para discussão aí dos transtornos mentais, como que, embora aí não seja novidade, né, assim, um aspecto, digamos assim, que vai além da cognição, né, porque não basta você saber e querer, saber qual é o seu problema e querer mudar para você conseguir mudar, né, você tem que ter experiências que gerem novos hábitos, né, novos estados afetivos para você conseguir mudar, né? Então, também se aplica aí, né? Então, foram algumas incursões aí que eu tenho feito. E aí você perguntou sobre a questão da evolução, né? Eu comecei a trabalhar, a discutir a questão da evolução bem antes, né, de formular o Modelo de Aspecto. Quando eu vim para a Unesp, nós tínhamos aqui um grupo eu, o único filósofo aqui da Unesp de Botucatu, né, junto com os biólogos, a gente formou um grupo chamado Grupo de Biologia Teórica. O Luiz Fernando está perfeito. A questão da interocepção está muito desenvolvida nos últimos 2 anos aí, né? Muitos artigos muito interessantes sobre interocepção e que estão sendo muito úteis para mim
tentar entender melhor, né, como que o sentimento é gerado, né? Porque aí tem toda essa ideia lá que já começa com o William James, depois com o Damasio, né, do marcador somático e os loops, né, que é entre o sistema nervoso e outros sistemas do corpo, né, que vão estar envolvidos na formação do sentimento. Mas em relação à evolução... Nós estamos com uma pesquisa sobre interocepção em curso, começando, e assim que tiver mais adiantada, você vai entrar com a gente. Ah, muito bom. Escrever algumas coisas aí sobre interocepção. Já em relação à evolução, né? Isso então, por volta de 1990, comecei a fazer um trabalho com um colega, o Romeu Guimarães, que depois foi para o UFMG, já aposentou lá, e a gente publicou um artigo lá na coleção do Centro de Lógica e Epistemologia, um dos primeiros livros lá sobre auto-organização. A gente publicou um artigo sobre evolução e auto-organização, que a gente adotou a posição do Stuart Kauffman, né, que é a ideia de que o darwinismo ele é parcialmente verdadeiro, mas ele não é uma teoria completa sobre evolução, né, que juntamente com o darwinismo a gente precisaria de uma teoria de auto-organização que seria para explicar a origem da novidade, né? Porque o darwinismo, a teoria da seleção natural, ela é mais uma teoria de como que aqueles que têm as novidades mais adaptativas têm uma vantagem, né, em relação aos outros e tem uma reprodução diferencial e acabam sobrevivendo e tendo mais descendentes, né? Mas o darwinismo não explica a origem da novidade, o Darwin ainda defendia a teoria lá das gêmeas, depois, né, com De Vries, veio a teoria das mutações aleatórias, então parece que é um processo meio ao acaso que gera as novidades, as variações, né? E com a teoria da auto-organização, a gente já se possibilita pensar que não é ao acaso, né? Os próprios seres vivos, eles guiam o processo evolutivo, né, através da consciência que eles, né, do seu vários graus de consciência, é claro, né? Já as plantas teriam um grau mínimo de consciência ou de sentiência, e então a partir das experiências que os seres vivos têm, daquilo que eles sentem, eles não só se adaptam ao ambiente, mas também adaptam o ambiente a si, né? A gente também muda o ambiente para o ambiente ficar de acordo com os nossos metas, né? Com os nossos desejos, né? E então aí nós temos um processo de auto-organização ecossistêmico, né, que participa através das escolhas reprodutivas também que são feitas, né, no caso da reprodução sexuada, quando, né, numa sociedade se toma a magreza como sinal, a magreza como algo atrativo, né, do ponto de vista reprodutivo, sexual, quer dizer, então tende-se a ter descendentes, pessoas que tenham genes que levam à magreza. Parece que houve efeito Baldi, problema, né, de conexão aí com o Alfredo. Opa! Aqui está tudo bem, Leonardo. Você está tendo um problema aí? Agora eu não sei se foi aqui ou se foi aí. Aqui não, aqui está. Teve uma lacuna aí? Teve, quando você falou magreza, parou de... Então eu vou voltar ali. Numa sociedade... Você estava falando sobre mim, sobre a magreza, e parou de... Se tem um Então, conceito de que as pessoas magras são mais atraentes para... Oi? Está interrompendo de novo? Dá uma interrompida de novo. Não pode falar da magreza, então. Tá bem. Eu acho que o problema eu acho que está com a sua conexão, Leonardo, porque o Luiz Fernando disse que está tudo bem. Uhum. Então vamos tentar vamos falar o contrário, né? Se numa sociedade
as pessoas mais cheinhas, né? Mais... não vou falar mais gordas, né? Porque isso já está meio... Como é que fala? As pessoas mais... Robustas. Hã? Robustas. Mais robustas, obrigado. As pessoas... O padrão de beleza e de atração sexual é a robustez, né? Não a pessoa magrinha. Se esse é o padrão de atratividade, né? Vai ter, nas gerações seguintes, vai ter pessoas uma frequência maior dos genes que levam as pessoas a serem robustas, né? Porque as pessoas mais robustas vão ter mais descendentes que as magras e vão passar os seus genes de uma propensão à robustez para as gerações seguintes, certo? Então, a consciência, ela também guia o processo evolutivo, né? E aí, num processo de auto-organização. Quer dizer, os próprios seres vivos tendo comportamentos, né, interações que vão determinar, né, o passo seguinte no processo evolutivo, né? Bem, então, isso tudo não tem uma relação direta com o monismo de triplo aspecto, mas no monismo de triplo aspecto eu adoto uma visão de evolução cósmica, né, que é um pouco, quer dizer, no caso aí dessa discussão da teoria da evolução, é a evolução biológica, né? Porque é a ideia de você já surgiu a vida, não se sabe como, mas então aí você tem toda aquela árvore filogenética, né? Aquele processo filogenético de desdobramento, novas espécies que surgem, outras espécies são extintas, certo? Isso é evolução biológica. Agora, a evolução cósmica, ela é anterior, evidentemente, à vida, né? Já é um processo que vai aí na metafísica do monismo de triplo aspecto, né, vai ser um processo em que esse ser primitivo, que eu chamei de energia, que ele vai se diferenciando e se alterando ao longo do tempo, né? Então, é um processo auto-organizado, porque são os próprios componentes da energia que interagem entre si e geram, né, os estados que a gente... no momento atual da história do universo, aquela experiência que nós temos atualmente, né? Então, aí precisa distinguir quais são esses fatores geradores aí, né? E os estados que a gente experiencia, que são produtos desses fatores. E aí, fazendo uma analogia com a linguagem, né? Com a gramática generativa do Chomsky, nós temos uma série de componentes aí que vão ser letras, né, que vão formar palavras vão formar frases, certo? Então, assim, o mundo da experiência nosso seria um mundo, digamos assim, das frases. Agora, enquanto na linguagem a gente pode detectar quais são os elementos, na experiência, né, o monismo de triplo aspecto só chega a detectar os 3 tipos, né, de componentes, que são a matéria, a informação e o sentimento. Mas não sei se vai ser possível isso algum dia, mas retroceder até alguns elementos mais primitivos disso tudo. Na física, eles fazem isso com o conceito de partícula, né? As partículas subatômicas, elementares e tal, e as 4 forças, eletromagnética, gravitacional, forte e fraca. Só que essas partículas da física e essas forças só são suficientes para explicar o aspecto material. Não são... para explicar o aspecto informacional, nós precisamos de alguma coisa tipo as ideias de Platão, né? As matrizes geradoras dos padrões de informação, né? E para o sentimento seriam tipo assim as notas musicais dos sentimentos, né? Então só a física não vai fazer essa, ao contrário do que alguns dizem, né, uma teoria de tudo, né? Então o processo evolutivo
do cosmos seria aquele processo pelo qual esses componentes todos interagem entre si e geram, né, as várias fases, né? Por exemplo, a formação de galáxias, o Big Bang é uma fase disso aí, né? Não é o início de tudo, né? O Big Bang, a formação das galáxias, a formação dos planetas, e aqui no planeta Terra, né, o surgimento da vida e a evolução. Aí a evolução biológica é só a última fase disso. Então, haveria em termos metafísicos, né, nós teríamos um ser primitivo, que eu chamei de ser primitivo, que ele é eterno, né? Os componentes dele são eternos, não se alteram. O que se altera é o modo como esses elementos, esses componentes se combinam. A cada combinação você vai ter, né, uma certa realidade. Então, aqui na Terra houve uma combinação que surgiu a vida e a consciência. Agora, na Lua não surgiu nem a vida nem a consciência. A Lua é uma outra combinação dos mesmos componentes que geram a Terra. Só que a combinação é diferente, né? Temos uma outra realidade, né? E por aí afora. Então, a ideia é essa. Nós temos a energia com o que eu chamei de formas elementares da energia, né? Que se combinam e geram a realidade da experiência, né? Sendo que em diferentes regiões do universo, alguns falam multiverso, você teria muitos mundos simultâneos, né? Em cada região você vai ter uma combinação diferente dos mesmos elementos. Então, por isso que é possível, né, ao mesmo tempo existir uma evolução cósmica e, ao mesmo tempo, o ser primitivo ser eterno, né? Porque as diferentes combinações desses fatores que são eternos, digamos assim, como as ideias platônicas, as forças, as leis da natureza, né? As notas musicais da música, do sentimento, tudo isso é eterno, mas as combinações são sempre diferentes, né? Há um número praticamente infinito de combinações, assim como na linguagem, né? Tem um número praticamente infinito de frases que a gente pode falar. Então, a cada momento, essas próprias combinações vão gerando o tempo, o espaço e o tempo, né? O espaço e o tempo não seria um molde que já existia e que esse processo vai se encaixar. Não, o espaço e o tempo vai sendo gerado na medida em que há essas combinações desses fatores. E uma outra comparação que a gente pode fazer desses fatores é com os deuses, né? No politeísmo. Ou com os anjos e santos, né? No catolicismo, regiões africanas, nós temos santidade. Cada fator desse, né, é simbolizado como uma entidade, né? É a forma, assim, digamos, popular de conceber isso. Então, o processo evolutivo seria gerado pelas diferentes combinações que vão sendo engendradas num sistema que se auto-organiza. Não existe uma manipulação assim disso aí como assim, um teatro de fantoches, né, que teria alguém manipulando. Não é. São os próprios fatores que vão se ajustando, vão se organizando, e daí nós temos um processo evolutivo que gera resultados bem diferentes, né? Se a gente for comparar a Terra com a Lua, nós temos dois resultados muito diferentes, mas seriam resultados de combinação dos mesmos elementos, assim como você tem dois livros que, em português, são as mesmas letras, palavras que estão se combinando, geram dois livros que são histórias completamente diferentes, né? Alfredo, você já começou a adiantar no início da nossa entrevista essa resposta, mas eu gostaria que a gente avançasse um pouquinho mais nisso. Eu queria saber se existe espaço, em nível filosófico, para discutir Deus no seu modelo. Você já começou a falar um pouquinho disso, mas gostaríamos de ouvir isso assim, mais. Essa é uma discussão que eu sempre tive a fim de fazer, mas que
quando a gente está trabalhando em projetos financiados para agência científica, né, eles, na área na filosofia, né, se esse tipo de discussão não é possível, né, porque seria talvez na área de teologia, mas na filosofia da ciência que eu trabalho, não tem muito sentido a gente discutir, né, sobre questões de teologia. Mas eu citei já, né, que em Aristóteles, o primeiro motor, ele não é um Deus criador, né? Ele pelo contrário, né, ele está no futuro, digamos, ele está como uma causa final, não como causa eficiente da realidade, né? E a gente encontra em outros autores alguns conceitos também que seriam bem próximos do monismo aspecto. Vou citar, por exemplo, Santo Agostinho, né, que é quando ele coloca que a fé vem antes, né, do conhecimento, né, no caso aí de Deus. Primeiro a gente crê, aí a gente conhece, né? Então, para o monismo de aspecto seria também assim, né? Quer dizer, o Deus surge como um sentimento, né, da nossa imperfeição, né, e de um desejo de uma perfeição, de um estado mais pleno, né? Deus seria esse ser supremo que tem essa perfeição, que representa ou simboliza essa perfeição, né? E então, se o ser primitivo é aquilo que eu chamei de energia, então não haver, e o universo é eterno, então não existe criação, e se o acesso a Deus é através do sentimento, da emoção, então a existência de Deus seria na forma do Espírito Santo, né? Quer dizer, quando as pessoas estão juntas, rezando juntas, então Deus faz presente. Seria, inclusive, essa ideia eu já coloquei no artigo original do Monismo Aspecto. Então, a Santíssima Trindade seria reinterpretada aí de uma forma bem livre, que o Pai seria a natureza, né, a energia, a natureza, ou a mãe natureza, digamos aí na versão das feministas, né? Nós temos a ideia aí de que a natureza é uma mãe, não um pai. Mas não teria um papai no céu, né? Não existiria um Deus pessoal, né? Existiria um ser primitivo, né? Que é a origem de tudo que existe, né? E esse ser primitivo não é um ser consciente, ele é um sistema, né? De elementos que se combinam e geram a realidade. Então, ao invés do Pai, nós teríamos a natureza. Ao invés de um determinado filho, né, um determinado profeta, um determinado ser histórico em particular, nós teríamos a possibilidade de qualquer pessoa que traz a mensagem, né, sobre Deus ser o filho, né? Então, pode ser qualquer pessoa, né? Então, isso, digamos assim, possibilitaria um certo ecumenismo, né? De você ter qualquer pessoa que traz a mensagem sobre Deus, ela é um filho nesse sentido, quer dizer, o filho seria a informação, né? E o Espírito Santo seria o sentimento coletivo, quando as pessoas compartilham suas emoções, seus sentimentos. Ali, então, está presente Deus, certo? Então, Deus seria, na linha de Feuerbach, né, um produto da consciência coletiva. Só que não para por aí, porque a partir do momento que as pessoas compartilham seus sentimentos e Deus se faz presente ali, as pessoas também passam a desenvolver ações para materializar esse Deus, certo? Aí nós temos as construções, eu julgo muito importante, né? As igrejas, em várias religiões, né? Você tem
a materialização ali do Deus que está na consciência das pessoas, mas que gera um resultado material ali, né? A igreja, ela simboliza aquela grandeza, aquela perfeição de Deus, certo? Ou mesmo nos santos, né? Nas imagens que algumas religiões recusam, mas seriam formas de materializar a presença de Deus. Né? E aí, a partir dessa materialidade, né, se estende, né, a possibilidade das pessoas gerarem efeitos em si mesmas, né, de se transformarem, né, sendo que um dos casos aí mais interessantes é o efeito psicossomático, que é a cura, né, a autocura, né, chamada autocura de doenças, né, que por exemplo, né, não sei quem conhece lá Nossa Senhora de Aparecida, né, a igreja, a catedral, você tem um número grande de pessoas indo lá, né, para se curar de algum problema ou para pedir, né, fazer preces para atingir alguma meta que elas tenham, né? Então, ali, não é aquela figura de madeira que foi encontrada no rio que vai causar a cura ou o efeito que as pessoas desejam. É a própria pessoas que estão se auto-curando, né? Se autopromovendo, né? Mas é muito importante ter aquela figura ali, porque ela é o símbolo que vai materializar, né, o sagrado ali. No caso, não Deus, mas uma entidade com poder espiritual, né? Então, o que acontece ali, né? Talvez se gere uma espécie de um campo, né? Um campo vibracional aí, alguma alteração acontece quando as pessoas concentram ali seus sentimentos e numa coletividade, né? Você tem ali uma potencialização, né, dessa energia psíquica, né? Também, né, cultos de origem africana, né? Você tem, né? Até na Igreja Universal você tem a sessão do descarrego, certo? Então você tem ali uma energia que está sendo potencializada, né? E que está promovendo curas, está promovendo uma melhoria de estado de humor, né? E vários outros benefícios. Então, concluindo, né, no molinho de triplo aspecto, o molinho de triplo aspecto apontaria para um conceito de Deus assim, bastante ecumênico, né? É um princípio que pode se realizar de várias maneiras, por meio de vários profetas e mensageiros, né? Que pode também levar a ser materializado em determinados objetos que simbolizam, construções, né, que simbolizam, mas não teria esse Deus criador, que muitos acreditam, né? E também não teria um Deus lá no céu, mas o Deus está em nós. Então, tem um conhecido meu que foi o primeiro editor do Journal of Consciousness Studies, né, chama Tom Freeman. Ele era bispo da Igreja Anglicana e ele escreveu esse livro, Deus em Nós, né, que conta essa ideia de um Deus transcendente, fora de nós, né, e foi expulso da Igreja Anglicana por causa disso, né? Mas a ideia que a gente teria é essa: Deus está na nossa consciência e a gente projeta, exterioriza isso de várias maneiras, né?
mas não teria um Deus criador nem um papai do céu, né? O princípio está em nós e cabe a nós, pela nossa ação, inclusive, né, transformar a realidade de acordo com esse princípio, né? Esse desejo de melhorar, de aperfeiçoamento, né? Que vai incluir, inclusive, né, uma melhor relação entre as pessoas, né? Que aí é a ideia do amor, né? Que também é importante, né? Bem, então é basicamente isso, Leonardo. Eu fiz até algumas anotações aqui, né? Mas eu acho que eu já falei o suficiente, né? Quanto mais a gente fala, mais a gente se expõe aqui, né? Deixa eu só te mandar uma pergunta semi-anônima aqui. Uhum. O amigo do amigo mandou a pergunta do meu amigo. Se o sentimento é necessária à consciência, não há outras formas de consciência além da filomênica, como a consciência de acesso, por exemplo? Eu tendo a responder que não, né? Toda consciência é fenomênica. Não há sentido falar de consciência que não for fenomênica, né? Esse negócio de consciência de acesso é muito pouco aceito hoje em dia, né? Agora, o conhecimento, o sentimento é necessário para a consciência, mas a consciência não é só sentimento, né? Evidentemente, a consciência ela é a interação do sentimento com o conhecimento e com a ação. Aí, eu não entrei nesse aspecto, mas a gente não pode pensar que consciência seja a mesma coisa que sentimento. Não, sentimento, a capacidade de sentir é necessária para existir consciência. Agora, consciência, até no sentido mais comum na história da filosofia ocidental, a consciência ela inclui o componente cognitivo, né? O conhecer. E, mais recentemente, se tem ressaltado muito também o componente enativo, né? Da dimensão prática da consciência, né? Do agir. Isso não só na neurociência, mas também, né, na ciência chamada ciência cognitiva, né? Que o conhecer não se separa do agir, né? Não deve ser separado, melhor dizendo, né? Então, o sentimento é necessário e a consciência é sempre fenomênica. Mas a consciência não se reduz ao sentimento, né? Porque o sentimento vai se expressar como emoção. Uhum. E a capacidade de sentir vai ser necessária não só para a emoção, mas também para o conhecer. Porque é a motivação para o conhecer, né? O estado afetivo, ele é motivacional para o conhecer. E quando você conhece, você tem o sentimento de que você sabe. É o famoso feeling of knowing, que é o assunto de um livro aí de Burton, né, um neurocientista, que ele defendeu que a gente pode ter o sentimento de saber, mesmo quando a gente não sabe, mesmo quando a gente está errado, mas que para você saber, você tem que crer, de certa maneira, você tem que, né, sentir que você sabe. E isso já está presente já naquela definição de conhecimento que Platão criticava, né, como o conhecimento como uma crença verdadeira justificada. Uhum. Então, você tem que crer para você conhecer. Mas não era... isso aí é um pouco confuso, porque muita gente entende que essa definição do conhecimento é a do Platão. Mas foi até o Manuel Moreira da Silva que me chamou a atenção, falando, não, peraí, o Platão estava criticando isso, porque para o Platão, o conhecimento é você ter uma acésia até as ideias, então, não é, aí deixa de ser crença, aí passa a ser ciência, certeza, né? E isso vai influenciar Descartes, né? Mais tarde, essa busca da certeza, né? Mas nessa definição que acabou sendo assumida na filosofia analítica do século XX, né, o conhecimento é uma crença verdadeira justificada. Certo? Tem essas três características. Aí tem o chamado problema de Gettier, né, que são inconsistências nessa definição.
Mas, à primeira vista, parece ser uma boa definição. Para você ter um conhecimento, você tem que acreditar naquilo que você conhece, né? Tem que ser verdadeiro, ou seja, tem que corresponder com os fatos, e tem que ser justificados, quer dizer, você tem que ter uma boa justificação de por que aquilo é verdadeiro, né? Por que é o caso. Uhum. Então, aí já está evidente, né, a necessidade da crença, que a crença é resultado, ou é a própria capacidade de sentir, né? A capacidade de crer é parte ou idêntica à capacidade de sentir, né? Quem não sente, não crê, né? Alfredo, Então, uma última questão aqui que chegou. Se você tem algo a dizer sobre isso, o sumonismo de triplo aspecto tem a dizer sobre isso, em que medida a consciência coletiva penetra nas consciências individuais e moldam a realidade percebida pelo self? sim, acontece isso, claro, né? A gente vê isso a todo momento, uma espécie de uma ressonância, né? Quando a consciência basicamente é individual, mas os indivíduos se comunicam entre si, e aí surgem certos, né, padrões que entram em ressonância, e aí aumenta mais ainda a sua influência sobre o indivíduo, né? Não só para os indivíduos que já sentem aquilo, mas para os outros que passam a ser influenciados. Aí temos o famoso meme, né? O famoso meme, que é um padrão ressonante aí que cresce muito e influencia bastante as pessoas, para o bem e para o mal, né? Então, e isso também acontece com a religião, né? Quando o sujeito vai, o sujeito meio agnóstico ou cético, né? Ele vai num culto e ele vê todo mundo lá, né? Dançando, cantando, ou, né? Ou mesmo no carnaval, né? O sujeito não gosta de carnaval, mas ele vai aí no meio do bloco, acaba gostando e participando. Então, é um, é um fato, né? A consciência coletiva que vem de interações, né, de consciências individuais. É o que já se chamou, né, na fenomenologia do fenômeno intersubjetivo, né? O pessoal mais antigo aí deve se lembrar né, dessa questão da intersubjetividade, que é um termo que se usa pouco hoje em dia, mas... Nossa, Alfredo, que prazer te entrevistar, viu? Na verdade, a primeira entrevista que eu fiz na vida foi com você. É... Em 2014, uma entrevista por escrito. O link, quem quiser ler essa entrevista, eu estou postando agora no chat. Uma entrevista de 12 páginas, em que eu fiz perguntas do tipo: o que o levou a querer estudar filosofia? Descreva como foi o seu percurso na graduação, como surgiu o seu interesse pelas neurociências. Eu agradeço aí as suas iniciativas que me fazem refletir, né, sobre essa trajetória aí, que ainda está em curso, né, felizmente, ainda não acabou, ainda dá tempo de corrigir os erros, né, de aprender mais, né, nós estamos aí no processo aí de Há 11 aprendizagem. anos atrás, você começou a me receber aí como seu supervisionando de pós-doutorado, né? Hoje eu ganhei da minha família essa caneca, uma caneca escuta plena, aí, ó. Meu pai, minha irmã e meus irmãos me deram. Muito bacana a caneca, adorei. É igual o Jô, ninguém sabe o que tem aqui dentro. Tá parecendo o programa do Jô, né? Até o beijo do gordo vai ter. A Ana Cristina, que foi idealizadora da caneca, está aqui dizendo que bacana. O Fabiense, que é o meu orientando de mestrado e que te espera na defesa dele, batendo palmas para você. Gabriel Almada, que é um dos idealizadores da caneca também, foi o que fez a pergunta da consciência coletiva. E a Ana Cristina te dando parabéns. A outra novidade também é que, a partir de hoje,
a nossa plataforma aqui é por assinatura, né? Então, eu não tenho mais aquele limite de 20 horas mensais, e agora as nossas transmissões elas são ao vivo para o YouTube, para o meu perfil no Facebook e para o perfil do Escuta Plena no Facebook. Mais uma novidade aí, estreando com Alfredo. Alfredo me tirando a virgindade mais uma vez. Já tá bom, né? Alfredo é uma pessoa maravilhosa, tem um grande defeito. Tem algo nele que eu detesto, mas a minha Só mãe um. também compartilha isso com você, que é o Botafogo. Poxa, esse domingo aí quase que o Botafogo te derrubou aí. Quase. Alfredo, pode fazer suas considerações finais, por favor? Olha, eu só quero agradecer essa oportunidade aí da gente estar conversando, né? E as pessoas que estão assistindo ou que ainda vão assistir. E só queria dizer assim que é uma caminhada, né? É um processo de aprendizagem. E é importante a gente estar sempre aberto, né? Para aprender mais um pouco enquanto pode, né? E tem oportunidade, né? E também dizer que, assim, nessa pandemia eu estou trabalhando bastante aí nessas linhas aí que eu mencionei, né? Logo, logo nós vamos ter aí alguns As resultados. novidades, né? Hã? Algumas novidades, né? Inclusive E o comigo. Leonardo está envolvido numa delas, né? Bastante envolvido. E eu não vou contar aqui agora, mas dentro de alguns meses vocês vão ter o Leonardo aí com o nome dele escrito na capa de uma revista. Então tá bom, gente. Um abraço para todos. Agradeço mais uma vez o Leonardo. Tá? Boa noite. Foi um prazer A estar gente que aqui. agradece. Obrigado, viu, meu amigo?